Saudações docente, saudações a todos que nos acompanham. O meu nome é Palmira Balate, estou aqui acompanhada da minha colega Cleusa Alzira e vamos apresentar a norma contabilística de relato financeiro 23, efeitos de alterações em taxas de câmbio. Estrutura do trabalho. O nosso trabalho está estruturado da seguinte maneira. Temos aqui os objetivos, âmbito, desenvolvimento de alguns conceitos e exemplos. O objetivo desta norma é o de estabelecer regras para a inclusão de transações em moeda estrangeira e unidades operacionais no estrangeiro nas demonstrações financeiras numa moeda de apresentação. Dentre os objetivos, os principais são indicar que a taxa ou taxas de câmbio usar e como relatar os efeitos das alterações nas taxas de câmbio nas demonstrações financeiras. Âmbito. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de transações em saldos em moedas estrangeiras, na transposição dos resultados e da posição financeira de unidades operacionais no estrangeiro, que são incluídas nas demonstrações financeiras da entidade por via da consolidação integral, da consolidação proporcional ou do método de equivalência patrimonial, e não deve ser aplicada na contabilização das transações em saldos em moedas estrangeiras derivados que caiam no âmbito da norma de contabilidade e relato financeiro 25. Moeda funcional. A moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Essa é a moeda que reflete as transações mais relevantes da empresa. Se uma empresa moçambicana realiza a maior parte das suas atividades e transações em Moçambique, então o metical é a sua moeda funcional. Temos a moeda estrangeira, que é uma moeda que não é funcional da entidade. Geralmente isso se refere a moedas utilizadas em transações que ocorrem fora do país da entidade ou em operações com outras moedas. Se a mesma empresa moçambicana realiza transações com uma empresa nos Estados Unidos e recebe pagamentos em dólares americanos, então o dólar americano é considerado uma moeda estrangeira para essa empresa. E temos a moeda de apresentação, que é a moeda na qual as demonstrações financeiras são apresentadas. Pode ser a mesma que a moeda funcional ou uma diferente, dependendo das necessidades das apresentações das informações financeiras. A empresa moçambicana pode optar por apresentar suas demonstrações financeiras em euros, se desejar atingir investidores na Europa, mesmo que sua moeda funcional seja o metical. Relato de transações em moeda estrangeira na moeda funcional. Uma transação em moeda estrangeira é uma transação que é denominada ou exija liquidação numa moeda estrangeira, incluindo transações que resultem quando uma entidade compra ou vende bens ou serviços cujo preço seja denominado numa moeda estrangeira, ou compra e vende ativos, assume ou liquida passivos denominados numa moeda estrangeira. No primeiro caso, temos exemplo de uma empresa moçambicana que compra mercadorias nos Estados Unidos e paga em dólares americanos. E na compra ou venda de ativos também temos como exemplo compra de máquinas ou equipamentos que sejam denominados na moeda estrangeira. E na parte de assumir ou liquidar passivos, como
empréstimos ou dívidas em moeda estrangeira, temos como exemplo de um empréstimo contraído em euros, mesmo que a empresa funcione em meticais. E nesta norma exige que as transações devem ser convertidas para a moeda funcional da empresa. Por exemplo, um metical moçambicano, usando a data de transação, utilizando a taxa de câmbio, neste caso, vigor nesse dia. E mais tarde, caso existam saldos a pagar ou a receber em moeda estrangeira, eles devem ser avaliados ao câmbio no fim do período, e as diferenças cambiais devem ser conhecidas como ganhos e perdas. Temos aqui um exemplo. Uma determinada empresa recebeu a sua dívida de outros devedores no valor de $2.500. A taxa de câmbio naquela data era de 35 meticais e compra era de 38 meticais para a venda. Para o lançamento desta operação será feito da seguinte forma. Por tratar-se de uma operação ativa, vai-se usar a taxa de compra. Ou seja, a empresa está recebendo dólares e utiliza-se a taxa de compra para calcular o valor em meticais. A operação é realizada da seguinte maneira. Para a identificação da taxa de câmbio, a taxa de compra é de 35 meticais e para o cálculo multiplica-se o valor recebido em dólares pela taxa de câmbio, que será $2.500 vezes 35 meticais. Isso que será igual a 87.500 meticais. E lançamos na conta caixa o valor de 85.500 meticais e creditamos duas contas, que creditamos a 5 outros devedores no valor de 75.000 meticais e creditamos também a 7 ou 8 rendimentos de ganhos financeiros o valor de a conta 7 ou 8 rendimentos de ganhos financeiros com a sua subconta 784 no valor de 12.500 meticais pelo recebimento de sua dívida. A mesma empresa decidiu atualizar os seus saldos iniciais, tendo como taxas de câmbio 38 meticais ou dólares de compra, 40 meticais ou dólares à venda e 3,8 meticais à compra e 4 meticais à venda. Tinha como saldos iniciais os seguintes no lançamento: 1 caixa, o valor de 80.000 meticais, e a crédito a 7842 a sua subconta, não realizadas no mesmo valor de 80.000 meticais, pela atualização dos saldos em moeda ZAR. E 6.000 meticais, que é caixa, acreditar a 787842 no valor de 6.000 meticais, pela atualização dos saldos em dólares metical e compra. O objetivo da atualização é refletir os saldos em moeda estrangeira de dólares e rand com as taxas de câmbio atuais, garantindo que os registros contabilísticos estejam corretos e atualizados. As taxas cambiais usam-se também de uma forma individual. Quando compramos uma viatura no estrangeiro, como tem acontecido atualmente, faz-se o câmbio do valor que a viatura custa no estrangeiro usando a referida taxa cambial. Isto é, são usados para converter o valor de uma moeda estrangeira para a moeda local. Por exemplo, no dólar americano para metical moçambicano. Isto acontece sempre que há uma transação internacional
quando compramos algo de outro país. Temos aqui exemplo de um indivíduo moçambicano que comprou sua viatura nos Estados Unidos. Essa viatura custava $1.000 e com o valor de transporte passou a custar $2.500. A taxa de câmbio daquele país é de $60 por meticais. Temos a resolução que vamos fazer $60 vezes 250, 2.500 meticais, e o valor total é de 150.000 meticais. Temos aqui outro exemplo. Em março de 2018, uma empresa moçambicana adquiriu um equipamento fabril por $1.980.000 norte-americanos. Nesta data, a taxa de câmbio era de um metical igual a $1,65. A dívida foi liquidada 90 dias após a data de compra. O equipamento foi contabilizado por 1.200.000 meticais. Então, $1.980 sobre 1,65 meticais, na data do pagamento, a taxa de câmbio é de um metical igual a $1,75. Como deve ser contabilizada a diferença de câmbio? A diferença constitui o valor em que a dívida aumentou devido à subida da taxa de câmbio do dólar em relação ao metical. Na resolução de lançamento, vamos debitar a conta 3.2 ativos tangíveis, 3.2 equipamento básico, no valor de 1.200.000 meticais. Depois, vamos creditar a conta 4.6 outros credores, 4.6 fornecedores e investimentos de capital no valor de 1.200.000 meticais. E o histórico será pela aquisição. O valor pago é de 1.131.429.000. A diferença face ao valor registrado na conta fornecedores de investimento no montante de 68.751 meticais, que corresponde a 1.200.000 meticais menos 1.131.429 meticais, e apresenta os seguintes lançamentos. Vamos debitar a conta 4.6 fornecedores de investimentos de capitais, conta corrente, e vamos também debitar a conta 1.2 depósitos à ordem, e vamos creditar a conta 7841 diferenças de câmbio favoráveis realizadas no valor de 68.751 meticais. O histórico será pelo pagamento. E é desta maneira que encerramos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.